Olá, amigos do YouTube. Nesse vídeo aqui nós vamos aprender fazer a mudança de voltagem de um motor elétrico ou de um gerador, tá? Trifásico. Mas aqui na minha região tem 220 e 380. Mas muitas das vezes aparecem motores elétricos aqui de outras regiões, tipo um motor que ele só tem duas voltagens. Ele tem 6 cabos e só tem 2 voltagens. Tá? Uma é 380 e 660. Tá? Esse motor ele não consegue trabalhar aqui na minha região porque aqui não temos 380. Tá? A não ser em empresas particulares que têm geradores próprios. Aí sim tem 380. Mas da rede pública não tem. Então muitas das vezes é preciso fazer a mudança desse motor fazer a mudança de 380, né? De 380 a 660, ou seja, de 380 trifásico para 220 trifásico para poder trabalhar aqui nessa região. Caso contrário, teria que comprar um motor novo. Então, podemos sim utilizar o mesmo esquema que tem no motor, porém, vai ser preciso rebobinar ele novamente. Para isso, nós precisamos mudar o esquema dele. Então, chamamos de mudança de voltagem. Ele vem 380 e 660. Nós vamos passar ele para 220, 380. Então, vamos diminuir a voltagem dele e, porém, aumentar a corrente. Tá? Então, o meu motor aqui, ele era só uma suposição. Tá? Ele era 380 e 660. Vamos passar ele para 220 e 380, trifásico. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um cálculo aqui, tá? Uma equação matemática que é bem simples, para descobrir qual esquema colocar para mudar ele de 380 para 220 trifásico. Tá? Automaticamente ele é 380 e 660. Em triângulo, ele é 380. Em estrela, ele é 660. Ou seja, fechando ele 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5, ele é 380. Tá? E isolando 4, 5 e 6 e alimentando 1, 2, 3, ele é 660. Tá? Então, para mudarmos ele para 220, fechando 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5, e ligando 220 trifásico, e fechando 4, 5 e 6, e alimentando 1, 2, 3, 380, vamos fazer um cálculo aqui bem simples, tá? Bem simples, bem fácil de fazer. Primeiramente, nós temos que descobrir as espilhas que nós vamos colocar, tá? No motor. Primeiramente, vamos começar pelas espilhas. Qual a quantidade de espilhas vamos colocar? Então, espilhas, vou colocar aqui, espilhas é igual voltagem nova, que no caso é 220, né? Voltagem nova, tá? Dividido pela voltagem antiga, né? Pela voltagem antiga, 380, que é a voltagem de antes dele, ou seja, a que está agora, que é 380, tá? 380 vezes o número de espilha que está atual, tá? Que está agora. No caso, eu vou colocar aqui 10 espilhas, só de exemplo. 10 espilhas, tá? Então, a quantidade de espilha em 220, tá? É o resultado da divisão de 220 por 380 multiplicado pela espilha que está
pelas espiras atual. Ou seja, ele está trabalhando em 380 com 10 espiras, certo? Então, para descobrir 220, com quantas espiras ele vai trabalhar? Então, para descobrir a quantidade de espiras que ele vai trabalhar em 220, nós dividimos a voltagem que nós queremos que ele trabalhe pela voltagem anterior, tá? Depois multiplicamos pelas espiras que estava, tá? Então, em 380 ele estava com 10 espiras. Vamos descobrir com quantas espiras ele vai ficar para trabalhar em 220. Então, quantidade de espiras em 220 é igual a nova voltagem dividido pela voltagem anterior vezes a espira anterior. Então, vamos fazer essa divisão aqui. Dividindo 220 por 380, nós vamos ter aí 0,57. 0,57, tá? 57. 0,57. Tá? Vamos ter 0,57, que é uma dízima aí quase 0,8. Tá? Vezes 10. Vezes, tá? 10, que é as espiras que está trabalhando em 380. É igual a 5,7. 5,7. Tá? Não tem condições de colocar 5,5. Tá? Não tem condições de colocar 5,5. Podemos arredondar essas espiras para 6. Então, no caso, quantidade de espiras em 220 vai ser 6 espiras. Em 220, tá? Porque deu 5,7. Tá? Não tem condições de colocar 5,5. Então, vamos colocar 6 espiras. Tá? Então, nós já sabemos a quantidade de espiras que nós vamos usar no nosso motor em 220 trifásico. Tá? Já sabemos, 6 espiras. Tá? No exemplo que o nosso motor, só no exemplo aqui que o nosso motor é 380 volts trifásico e ele está com 10 espiras. Tá? 10 espiras. Tá? 10 espiras. Aqui. Mudando ele para 220 trifásico, a quantidade de espira vai ser 6 espiras. Tá? 6 espiras. Tá? Ou seja, quanto mais você abaixa a voltagem, menos espira ele vai ter. Tá? A frequência continua a mesma, não tem alteração. A ligação continua a mesma, tá? A mesma ligação, tá? O mesmo passe. Só vai mudar a quantidade de espiras e agora o número do fio. Que fio nós vamos usar, tá? Em 220. É óbvio que não é o mesmo fio em 380. Tá? Simplesmente não vou pegar o motor e diminuir as espiras para poder diminuir a voltagem. Não é assim. Tá? Vamos precisar também mexer no fio. Tá? Então, para descobrir que fio usar, nós vamos fazer outra continha aqui, tá? Para saber o fio, né, é igual voltagem anterior, que é 380 dividido pela nova voltagem, que é 220, é o inverso, ó, que é 220, tá? Que é 220 vezes, tá? Aqui, vezes, que é vezes. Se coloca um ponto, mas é vezes, tá? Multiplicação. Vezes é a seção quadrada do fio que está trabalhando em 380. Tá? Do fio que está trabalhando em 380. Então, no caso, eu vou fazer uma suposição que o meu motor está trabalhando com um fio 14. Tá? O fio 14, a seção milímetro quadrado dele é 2,09. 2,09. Tá? Isso aqui é um fio 14, tá? Na tabela de fio AWG. Aqui na minha tabelinha aqui, ó. 2,9. Olha aqui, 2,9 é um fio 14. Tá? Então, nós já descobrimos as espiras, tá? Para descobrir a quantidade de espira, nós dividimos a nova voltagem
pela voltagem antiga e multiplicando, e esse resultado aqui da divisão da nova voltagem pela voltagem antiga, o resultado nós multiplicamos pela quantidade da espira antiga. Então, que no caso era 10, que deu 5,7, né? Arredondamos para 6. Tá? E o fio, nós vamos dividir a voltagem antiga pela nova voltagem e o resultado vamos multiplicar pela seção quadrada do fio antigo, que era o fio que estava trabalhando em 380. Tá? Então, vamos dividir 380 por 220 e o resultado vamos multiplicar por 2,09, que é o fio anterior. O resultado vai ser o novo fio, tá? Então, vamos colocar aqui 380 dividido por 220. Tá? 380 dividido por 220, que é igual a 1,7, que é igual a 1,7 vezes 2,09, tá? Essa multiplicação, o resultado vai ser o fio vai ser o fio que nós vamos usar, tá, no nosso motor. Então vamos multiplicar 1,7 vezes 2,09. Então o resultado que deu é 3,6. 3,6. Tá? Essa é a seção milímetros quadrado do nosso fio. Tá? Milímetros quadrado. Tá? Seção milímetro, tá? Que é a seção milímetros quadrado. Em 220 trifásio vai usar esse fio aqui, que é 3,6, que olhando na nossa tabela aqui, tá? Essa seção aqui de milímetros, seção milímetros quadrado, o que mais se aproxima aqui é 3,3, tá? 3,3, que é um 12, fio 12. Nossa, mas é muito grosso. Mas não, em vez de usar um 12, nós vamos usar um fio, vamos usar 2 vezes o 15, tá? 2 vezes o 15. 2 vezes o 15 ou 4 vezes o fio 18, tá? Se você não quiser usar 2,15, você usa 4 vezes o fio 18, que também é o mesmo que 2,15, que é o mesmo que um fio 12, tá? Então, o nosso motor, ele vai ter espiras, tá? Espiras. 6 espiras. E o fio, tá, vai ser 2 vezes o 15 ou 4 vezes o 18, tá? 4 vezes o 18. Esse é o certo para em 220 trifásico, tá? A mudança de 380 para 220 trifásico, tá? Então, essa continha bem simples de fazer. Eu particularmente não gosto de ficar fazendo esses cálculos aí. Não gosto, eu sou inimigo de fazer essas equações aí, mesmo que seja simples igual essa aqui. Você simplesmente vai multiplicar a voltagem anterior, vai dividir a voltagem anterior pela nova voltagem, multiplicar pelo valor do fio anterior, que vai dar o fio novo, tá? E vice-versa para descobrir a quantidade de espiras, tá? Mas toda vez tem que estar fazendo essas contas, eu não gosto, tá? Não gosto de fazer cálculo, eu gosto de macetes, tá? Então qual é o macete? O nosso motor, ele estava com um fio 14, tá? Então o macete é fio 14. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar uma bitola para cima, tá? Ou seja, eu tenho que afinar uma bitola para cima, né? Meu motor está com fio 14 em 380, 660. Esse é o macete. Então o que eu tenho que fazer? Aumento, tá, uma bitola para frente. Aumento uma bitola para frente. Tá? Essa bitola eu multiplico por 2. Tá?
As espiras eu vou colocar 40% a menos, tá? Porque eu estou engrossando o fio, tá? Ele estava com 14, eu vou colocar 2,15 e as espiras vai ter que diminuir. Então eu vou colocar menos 40% das espiras, tá? Porque 10 espiras menos 40% vai dar 6 espiras. Então eu sempre faço isso, já decorado. É um fio 14, eu vou colocar, jogo para um 15, multiplico por 2, que vai dar 2,15. E as espiras eu diminuo 40%, que vai dar a mesma coisa, tá? Eu sei que vão perguntar, tá? Eu sei que vão perguntar. E como é que faz um cálculo de um motor a partir do zero quando ele não tem fio? Tá? Aí já não é bem simples assim, igual essa aqui. Já é bem mais complicado. Requer um pouco mais de conhecimento em física, tá? Matemática e física. Então o cálculo já é bem maior, tá? O cálculo já é bem maior. Então eu vou deixar a fórmula aqui na descrição de como calcular, tá? O esquema do motor a partir do ferro puro, tá? Então tá aí na descrição. Se você quiser tentar, eu não tenho paciência para isso, tá? Eu não gosto, eu gosto de macetes, mas tá aí na descrição, tá? Quem quiser dar uma olhada. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima. Fui!